Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o último Uchiha. Extermínio iminente. Parte 10. Capítulo 100. Existe mesmo tal pessoa? O Daimyo perguntou mais. Yan assentiu afirmativamente. Como o clã Uchiha sempre foi monitorado pela Anbu, e eu sou um dos principais indivíduos em quem eles se concentram, frequentemente encontro pessoas da Anbu. Caramba! Ao receber uma resposta positiva, o Daimyo bateu com raiva na mesa. Embora sua atuação fosse um pouco estranha, seu rosto já estava vermelho de tanto beber, então não havia necessidade de fingir. Eles foram convocados especificamente, apenas para serem questionados sobre um ninja da Anbu chamado Tenzo ao conhecerem o Daimyo. Após confirmar a informação, o Daimyo ficou furioso? Tsunade ficou confusa com o comportamento bizarro do Daimyo e não conseguiu entender o que ele estava tentando transmitir. Achei que já tinha superestimado Hiruzen e Danzou Shimura, mas não esperava que seus corações fossem tão sombrios. Eles são uma vergonha para Konoha. Como puderam trair os órfãos e os aldeões que morreram injustamente? O que o velho e Danzou fizeram dessa vez para que o Daimyo os amaldiçoasse abertamente? Não olhe para mim, eu também não sei. Yan lançou a Tsunade um olhar que dizia, não faço ideia. Tsunade, veja você mesma. Antes de Tsunade e Yan chegarem, o Daimyo já havia feito sua equipe reescrever o conteúdo do pergaminho de inteligência. Espero que não seja nada sério. Tsunade suspirou interiormente. Ela já estava cansada desses problemas incômodos, mas eles continuavam surgindo, um após o outro. Quando ela abriu o novo pergaminho, Tsunade olhou atentamente, pensando que o tinha lido errado. Ela olhou para o Daimyo e então abaixou a cabeça para continuar lendo. Ao lado de Tsunade, Yan olhou para o conteúdo do pergaminho e não conseguiu evitar rir por dentro. Fugaku não o decepcionou. Ele enviou com sucesso não, vendeu a informação. Isso é impossível. Da confusão inicial à dúvida gradual e finalmente à testa franzida, a expressão de Tsunade mudou drasticamente. Será que o Daimyo perguntou imediatamente sobre um membro da Anbu chamado Tenzo só para confirmar a veracidade das informações? O velho realmente fez algo assim? Tsunade sabia que a vila pesquisava secretamente as células de seu avô, Senju Hashirama, com o objetivo de replicar a liberação de madeira. No entanto, ela acreditava que a pesquisa havia sido interrompida devido ao lento progresso. Quem imaginaria que, embora parecesse ter sido interrompida, a pesquisa continuaria em segredo? Até Orochimaru estava envolvido. Não é de se admirar que Orochimaru estivesse agindo de forma estranha naquela época, sempre perto de Danzou. Não é de se admirar que Danzou estivesse tão ansioso para colher órfãos de guerra. Tudo era preparação para esses experimentos. Tsunade apertou o pergaminho com mais força, seus dedos perfurando. Sua mão e a pele dos nós dos dedos ficaram brancas devido à força. De onde veio essa informação? Tsunade ficou furiosa. Era evidente pelo pergaminho rasgado e pelas costuras quase arrebentadas de suas roupas que ela estava lívida. A guilda da recompensa. O Daimyo não pretendia esconder nada. Afinal, a informação foi comprada, não vazada por ele. Além disso, quem deveria ser condenado e questionado são o terceiro Hokage e Danzou, não ele. Quanto a Orochimaru, no máximo, ele seria culpado, já que ele já é um ninja desonesto. Desde o ataque, Kakashi vinha se recuperando. No momento estava deitado no pátio, lendo um livro para passar o tempo. O som de passos apressados se aproximou rapidamente. Kakashi guardou o livro e olhou em direção ao portão do pátio. Tsunade e Imi. Vendo que eram Tsunade e Yan, Kakashi imediatamente se levantou e fez uma reverência para Tsunade. Mas naquele momento, Tsunade não se importava nem um pouco com essas formalidades. Em sua fúria, ela não deu a Kakashi a chance de ver seu rosto habitual. Agarrando pelo colarinho, ela perguntou com raiva. Kakashi, diga-me, existe um Anbu chamado Tenzo? Kakashi congelou por um momento, então obedientemente assentiu e respondeu, sim. Este Tenzo é alguém que veio da raiz e recebeu o codinome Ana Raiz? Sim. Ele pode usar a liberação de madeira? A pergunta era mais direta, e Kakashi hesitou. O terceiro Hokage o instruíra a manter a situação de Tenzo em sigilo. Mas Tsunade era uma autoridade de alto escalão na vila e tinha o direito de saber essa informação. Devo ir embora? Yan deu de ombros. Não há necessidade. Tsunade, com o rosto frio, soltou Kakashi. Kakashi, me diga a verdade. Isso é importante. Lord Hokage, não estou vazando informações da vila intencionalmente, mas Tsunade Imi me forçou. Kakashi se desculpou interiormente com o terceiro Hokage. Sim, uma resposta simples, mas que destruiu o último resquício de esperança no coração de Tsunade. Tudo era verdade. Todas as informações eram verdadeiras. Quanto a como a informação vazou, Tsunade não queria se preocupar com isso agora. Yan decidiu fugir. Ele não podia continuar assistindo aquele programa, ou poderia ser pego no fogo cruzado. Yan saiu imediatamente. Ele pôde assistir ao drama do lado de fora, comendo pipoca em paz. Capitão, o que está te deixando tão feliz? Sai daqui. Por que você está em todo lugar? Yan empurrou o Jiro que se aproximava e disse irritado. Passe a palavra. Diga aos membros do clã para se prepararem. Voltaremos para a vila amanhã. E peça para Shizui vir me ver. Tudo bem. Ao ouvir Yan dizer que eles poderiam voltar para a vila, Jiro correu alegremente para informar os membros do clã para se prepararem. Pouco tempo depois, Shizui chegou ao quarto de Yan. Sente-se. Yan, segurando uma xícara de chá, gesticulou para que Shizui se sentasse, e Shizui obedientemente o fez. Depois que Shizui se sentou, Yan pousou sua xícara de chá.
Agora mesmo, Tsunade Imi e eu fomos encontrar o daimyo. Dele, aprendemos algo chocante e vergonhoso. Isso envolve a aldeia? Shizui entendeu o ponto principal. O daimyo convocou especificamente Yan e Tsunade, e como esse assunto foi descoberto pelo daimyo, deve estar relacionado à vila. Sim, Shizui tinha um talento especial para focar no ponto principal, poupando Yan de muitos problemas. Yan então relatou brevemente o que aconteceu no palácio. A expressão de Shizui passou de choque para descrença, deixando-o completamente desorientado. Ele sentiu como se seu cérebro estivesse explodindo. A vila? Não, o Hokage fez algo assim? Experimentar com as células do primeiro Hokage era uma coisa, mas coletar deliberadamente órfãos de guerra para experimentos, até mesmo usando os próprios cidadãos e ninjas da vila, esse é realmente o Hokage que ele conheceu? Muitas dessas ações não envolveram o terceiro Hokage diretamente, mas Yan o arrastou para elas como cúmplice de Danzou. Seja lá o que Danzou tenha feito, você apoiou porque você é o Hokage. Sem o seu apoio, Danzou não teria tanto poder. Então é a mesma coisa que se você estivesse envolvido. Shizui ficou em choque. Capítulo 101. Yan deu um tapinha em seu ombro e disse seriamente: Shizui, amanhã levarei todos de volta à vila com Tsunade Imi. Espero que você possa ficar para continuar protegendo o daimyo. Algumas coisas devem permanecer ocultas e se forem expostas, as consequências podem ser graves. Receio que Danzou tome medidas desesperadas. Independentemente de quem vazou a informação, ela sempre parece envolver o daimyo. Se encurralado, não há como prever o que Danzou poderia fazer com o daimyo. Quanto à possibilidade de Danzou ser derrotado, Yan só pôde dizer: não há chance disso acontecer. Basta olhar para Orochimaru. Se o terceiro Hokage não tivesse um coração tão mole, mesmo com suas habilidades excepcionais de fuga, não teria sido tão fácil para ele escapar de Konoha. Sem mencionar que o terceiro Hokage considera Danzou ainda mais importante que Orochimaru. Se as coisas saírem do controle, ele não só não punirá Danzou como poderá até ajudá-lo a escapar. As informações da raiz e da vila vazaram, e a informação foi espalhada primeiro pelo daimyo. Isso é muito desvantajoso para ele. As inúmeras acusações são assustadoras. Shizui não conseguia acreditar que a pessoa em quem tanto confiava tivesse um lado tão sombrio. Eu também preciso voltar e investigar os registros genealógicos do clã. Preciso ver se alguém do clã desapareceu misteriosamente ou perdeu seu Sharingan na época do fim da Terceira Guerra Shinobi. Suspeito que essas coisas também tenham sido feitas por Danzou e Orochimaru. Independentemente dos resultados, culpar você primeiro é sempre o certo. Orochimaru e Danzou têm o clã Uchiha como alvo há muito tempo, então não é injusto que eles levem a culpa. Além disso, Danzou vem coletando Sharingan secretamente o tempo todo. Entendo. Ficarei para trás e protegerei o daimyo das sombras. Depois de um longo tempo, Shizui finalmente conseguiu digerir a notícia chocante e prometeu solenemente a Yan que garantiria a segurança do daimyo. Contanto que você tenha vontade, tudo bem. Há muitos problemas com o clã e a vila, então contarei com você para cuidar das coisas na residência do daimyo. E tome muito cuidado com o Danzou. Se você acabar lutando com ele, tome cuidado. Esse velho não é nada simples, principalmente com o olho e o braço enfaixados. Na história original, Shizui perdeu um dos olhos para Danzou por subestimá-lo, pensando que havia controlado Danzou com sucesso com Genjutsu. No entanto, Danzou usou o Izanagi para pegar Shizui desprevenido e tomou um de seus Sharingans. Até que a situação na vila se estabilize, Yan não quer que Shizui retorne. É melhor mantê-lo na residência do daimyo. Além disso, isso lhes dá a chance de usar os crimes de Danzou como desculpa para manter Shizui lá. Depois que Shizui partiu, Yan estava prestes a arrumar suas coisas. Durante o tempo em que esteve na residência do daimyo, sem patrulhas ou missões, ele passou a maior parte do tempo descansando. Sempre que tinha tempo livre, Yan saía para caminhar. Comparada a Konoha, a residência do daimyo é mais próspera. Aqui basta movimentar dinheiro para comprar muitas coisas difíceis de encontrar em Konoha. Yan comprou alguns presentinhos para Izumi e sua mãe Azuki. Ele havia prometido visitá-las há muito tempo, e adiar ainda mais seria a falta de educação. Yan planejava visitar a casa de Izumi assim que retornasse à vila. Kakashi, voltarei para a vila o mais rápido possível. Preciso que você fique aqui na residência do daimyo e fique de olho naquele patife do Azuma. Não deixe que ele cause mais problemas. Tsunade ainda precisava dar instruções, especialmente em relação a Azuma. Não que Tsunade se importasse muito com Azuma, mas estava preocupada que depois que ela fosse embora, Azuma pudesse causar problemas. Antes alguém sempre limpava a bagunça dele, mas agora que o terceiro Hokage estava com as mãos ocupadas, quem o ajudaria? Portanto, Tsunade só podia esperar que Kakashi ficasse de olho em Azuma. O daimyo agora via o terceiro Hokage e Danzou como espinhos em seu flanco, e até mesmo Azuma era visto de forma desfavorável. Se Azuma causasse qualquer problema na residência do daimyo, ele estaria em apuros. Não se preocupe, Tsunade Imi. Vou ficar de olho em Azuma e não lhe darei chance de agir. Tendo sido colegas de classe antes, mesmo tendo se formado cedo, Kakashi sabia que tipo de pessoa Azuma era. Sem seu status, Azuma teria sido visto como nada mais do que um bandido de segunda categoria. Ótimo. Vou deixar Azuma com você. Confio em você. Tsunade suspirou. Algo grande vai acontecer na aldeia, e terá um impacto enorme. Nem sei como estará a situação amanhã. Deixarei o daimyo em suas mãos. Embora Kakashi tivesse fechado seu coração, ele era eficiente e obediente.
Confiar Azuma a ele deu a Tsunade alguma paz de espírito. A aldeia. Kakashi hesitou por um momento, mas Tsunade o interrompeu antes que ele pudesse terminar. Você não precisa pensar nem se preocupar com isso. Eu cuido disso. Acredite na aldeia. Em poucos dias até você na residência do Daimyo ouvirá a notícia. Acenando com a mão para interromper Kakashi, Tsunade franziu a testa profundamente. Velho, você realmente me deu um problema difícil. Massageando suas têmporas latejantes, Tsunade se esforçou para não pensar muito nisso e decidiu lidar com tudo quando retornasse à vila. A propósito, como está a recuperação do seu olho? Meu olho? Como Shizune o havia avisado para não usar o Sharingan logo após o transplante, Kakashi estava descansando obedientemente e não tentou usá-lo. Deve estar tudo bem, mas o fluxo de chakra parece um pouco bloqueado, provavelmente devido à lesão e ao transplante de olho. Ao ouvir isso, Tsunade pensou por um momento e disse: depois de algum tempo ele deve se adaptar. Afinal, este olho não lhe pertence, e você não tem sangue Uchiha. Problemas como bloqueio de chakra, incapacidade de desativar o Sharingan e esgotamento contínuo de chakra e energia mental serão perceptíveis. Entendo. Obrigada pela preocupação, Tsunade Ime. Ultimamente Kakashi sentia que havia algo errado com seu olho, mas não conseguia identificar o que era. Depois de ouvir as palavras de Tsunade, ele se sentiu completamente tranquilo. Se um dia Obito vier procurar Kakashi e descobrir que seu olho foi trocado, ele pode tossir sangue de raiva. Descanse um pouco. Tsunade deu um tapinha no ombro de Kakashi para encorajá-lo e saiu decidida. Ainda havia muitas coisas esperando por sua atenção, e ela não tinha muito tempo para confortar Kakashi. Além disso, o coração de Kakashi era muito fechado. Se nada acontecesse, ele não diria uma palavra por meio-dia. Tentar ter uma conversa franca com ele era difícil, pois ela nem sabia sobre o que falar. Ele vai se recuperar, certo? Depois que Tsunade saiu, Kakashi cobriu o olho escondido sob o protetor de testa e murmurou para si mesmo. Depois de resolver as coisas com Kakashi, Tsunade foi ver Azuma, que estava descansando ao sol com bandagens enroladas na cabeça e as pernas cruzadas. Só de vê-lo, as veias da testa de Tsunade saltaram. Ela sentiu uma vontade inexplicável de correr para o pátio e dar uma boa surra em Azuma. Capítulo 102. Felizmente Azuma estava bem, se recuperando bem e ainda despreocupada, então ela ficou aliviada. O que ela mais temia era que depois de ser humilhada por Yan, Azuma ficasse devastada, confusa ou se fechasse emocionalmente como Kakashi. Mas descobriu que ela estava pensando demais. Azuma tinha um coração muito maior do que ela imaginava. Ele não demonstrou nenhum sinal de estar chateado. Na verdade, parecia bastante à vontade. Suprimindo a vontade de dar uma boa surra em Azuma, Tsunade saiu com uma expressão sombria. Shizune estava arrumando as coisas. Tsunade tinha ganhado bastante dinheiro recentemente e depois de pagar algumas dívidas, Shizune tinha mais liberdade financeira. Então ela comprou muitos presentes que as meninas gostam, planejando levá-los de volta para Konoha. Shizune, preciso voltar para a vila primeiro. Vou deixar este lugar para você. As mãos de Shizune tremiam e ela olhou para cima em pânico. O que ela quis dizer com deixar este lugar para você? O que isso significa? Tsunade não se importava com o que Shizune sentia e disse-lhe francamente. Preciso voltar para Konoha com antecedência, então só posso deixar as coisas aqui com você. Já avisei o Jounin que me acompanha. Eles levarão todos de volta para Konoha com você. Se tiver algum problema, pode ir até Yan e dizer a ele que a ordem é minha. Então ela está simplesmente despejando isso em mim? Eu nunca fiz esse tipo de coisa. Shizune estava tão ansiosa que estava prestes a chorar. Não se deixe enganar pela aparência tranquila daqueles que acompanham Jounin. Isso é só porque Tsunade estava por perto, e ninguém ousou ter outros pensamentos. Agora que Tsunade se foi e deixou tudo para ela, era inevitável que alguns não aceitassem. Se algo assim acontecer, ela realmente conseguirá lidar com isso? Lady Tsunade. Ela foi embora, sem mais nem menos, abandonando tudo, deixando Shizune se sentindo impotente e abandonada. Assim como da última vez na rua Tsumiki, e novamente desta vez. Não posso, preciso falar com Yan. Sentindo-se inquieta, Shizune não conseguiu nem terminar de fazer as malas e foi imediatamente para a residência temporária de Uchiha. Tsunade já foi embora? Ao ouvir essa notícia, Yan não ficou muito surpreso, apenas um pouco surpreso. Afinal, se ela retornar sozinha hoje ou com todos amanhã, a diferença de fuso horário não será muito significativa. Parece que Tsunade estava com muita pressa. Mesmo que haja mais pessoas, contanto que não fiquem parados como o terceiro Hokage, eles geralmente conseguem voltar para Konoha em um dia. Sair cedo ou liderar o grupo de volta não faz muita diferença. Então, com o que você está preocupado? Tem medo de que alguém não siga ordens ou que alguém o desafie? Você não está com medo? Shizune perguntou ingenuamente. Ai! Assim que ela terminou de falar, Yan lhe deu um leve tapa na testa. Levantando a mão para bater na testa de Shizune, Yan disse irritado. O que há para ter medo? Do palácio do Daimyo até Konoha, se formos rápidos, podemos sair de manhã e chegar ao anoitecer. O que poderia acontecer? Além disso, não estamos em guerra agora. Quem viria causar problemas? Em vez de se preocupar com essas coisas, é melhor voltar logo e terminar de fazer as malas para que possamos partir cedo amanhã. Sua testa doía e parecia um pouco inchada. Shizune, que estava bem quando chegou, agora estava segurando a testa e fazendo uma careta de dor ao retornar.
Felizmente, apesar da dor, com a segurança de Yan, ela se sentiu à vontade. Contanto que não houvesse problemas inesperados, tudo ficaria bem. Caso contrário, ela não saberia como explicar isso para Tsunade quando retornassem à vila. Na manhã seguinte, os ninjas da vila e do clã Uchiha que estavam indo para o palácio do Daimyo começaram a se reunir. Vamos! Quando todos estavam quase prontos, Yan não perdeu tempo e começou a correr na frente, com os membros do clã Uchiha o seguindo imediatamente. Shizune hesitou por 2 segundos, mas decidiu seguir Yan. Os poucos Jounin na liderança olharam desamparados para Shizune, que já estava bem à frente e só podiam liderar seus times para alcançá-los. Os membros do clã Uchiha corriam na frente enquanto os ninjas da vila seguiam atrás, dando a impressão de que os Uchiha estavam liderando todos. Nesse momento, antes do amanhecer, Tsunade, que havia viajado durante a noite de volta para Konoha, também chegou em segurança. Depois de correr a noite toda, a exausta Tsunade nem descansou e foi direto para o escritório do Hokage. Por sorte, o terceiro Hokage já estava no escritório, começando seu trabalho, então Tsunade não o perdeu. Bang! A porta do escritório foi empurrada com força, e o terceiro Hokage, que estava revisando documentos, teve sua mão tremendo, causando um longo arranhão no papel. Sem palavras, o terceiro Hokage largou a caneta e fechou o arquivo, e olhou para cima. Tsunade, você deveria ter notificado a vila antes de voltar. Avise minha bunda. Tsunade jurou. A situação é crítica, e você espera que eu espere para notificar a vila? Velho, você realmente me decepcionou. Nunca pensei que você seria tão tendencioso em relação a Danzou e Orochimaru a esse ponto. O que estava acontecendo? Logo de cara, ele foi duramente criticado por Tsunade por ser tendencioso em relação a Danzou e até mesmo mencionar Orochimaru. Não dando ao terceiro Hokage nenhuma chance de questionar ou explicar, Tsunade ordenou diretamente ao ninja da Anbu na porta. Notifiquem imediatamente os membros do Conselho dos Anciões para comparecerem ao escritório do Hokage para uma reunião urgente. Informem também Jiraiya e o líder do clã Uchiha. Jiraiya tinha as qualificações, mas normalmente não queria vir. Quanto ao Uchiha Fugaku, ele queria participar, mas não tinha qualificações para isso. Sim, percebendo a gravidade da situação, os ninjas da Anbu saíram rapidamente. Depois que a Anbu foi embora, o terceiro Hokage finalmente encontrou uma oportunidade de falar. Tsunade, o que aconteceu que exige uma reunião com o Conselho dos Anciões? Você sabe exatamente o que fez. Tsunade jogou o pergaminho que trouxe do Daimyo no terceiro Hokage e então sentou-se no sofá, pretendendo descansar um pouco antes da chegada do Conselho Ancião. O que eu fiz? O terceiro Hokage sentiu-se injustiçado. Ele vinha trabalhando arduamente e não fizera nada questionável ultimamente. Nem tivera tempo de lidar com os Uchiha. Ele estava cheio de dúvidas. O terceiro Hokage rapidamente abriu o pergaminho para lê-lo. Se não fosse algo extremamente importante, Tsunade não teria voltado correndo para a vila sem avisar ninguém. Parecia que ela havia retornado sozinha, e assim que entrou no escritório do Hokage, ela o criticou e então ordenou que a Anbu notificasse o Conselho dos Anciões para uma reunião de emergência. Hehe. Quando o terceiro Hokage abriu o pergaminho e o leu cuidadosamente, Tsunade soltou uma risada irônica, esperando que ele não ficasse muito chocado. Isso é impossível. Assim como Tsunade esperava, em poucos segundos, o terceiro Hokage, como se tivesse uma mola sob sua cadeira, pulou, e seu rosto manchado pela idade mudou de cor instantaneamente. Suas pupilas continuaram se contraindo, mostrando claramente o quão chocado ele estava. Quem é? Quem trairia a vila e vazaria informações tão cruciais? O conteúdo chocante do pergaminho fez o coração do terceiro Hokage afundar. Se o pergaminho não tivesse sido trazido por Tsunade, ele não teria acreditado que uma informação tão vital tivesse vazado. Foi o Danzou? Capítulo 103. Não, Danzou não deveria fazer algo tão estúpido quanto cavar a própria cova. Mesmo que esteja sendo monitorado e em uma situação desesperadora, ele não faria algo tão tolo. Então é Orochimaru? O terceiro Hokage, chocado e irritado, começou a suspeitar. A suspeita de Danzou era muito pequena, então o terceiro Hokage imediatamente transferiu suas suspeitas para Orochimaru. Grande parte dos experimentos mencionados nos pergaminhos foram conduzidos e participados por Orochimaru. Danzou era o mentor, mas a culpa acabou recaindo sobre Orochimaru. Esse é o ponto principal? Tsunade não pôde deixar de rugir. Embora seja desprezível que alguém tenha vendido as informações da vila, e eu realmente queira pegar essa pessoa, velho, você não acha isso ridículo? A vila fez tantas coisas obscuras pelas minhas costas, e você e Danzou ainda têm a coragem de dizer que é tudo para o bem da vila. Konoha não é mais Konoha sem a liberação de Madeira? O que mais irritou Tsunade não foi o fato de a vila usar as células do primeiro Hokage, Senju Hashirama, para experimentos, já que afinal, foi Senju Tobirama quem começou tudo. O terceiro Hokage e os outros herdaram a vontade de Senju Tobirama, então fazer essas coisas não foi surpresa. Tsunade estava ciente de alguns dos primeiros experimentos. Tudo isso era passado, e os experimentos haviam sido interrompidos. Mesmo que ela estivesse infeliz, não falaria muito sobre isso. Mas o que aconteceu? Coletando órfãos de guerra do campo de batalha para experimentos? E até usando os aldeões e ninjas de Konoha. Quão insensível alguém pode ser? Você não disse que os experimentos tinham sido interrompidos? Então por que isso ainda está acontecendo? Órfãos de guerra, e até mesmo os aldeões e ninjas de Konoha sofreram por causa disso. A liberação de Madeira é realmente tão importante?
Tsunade rugiu com os olhos vermelhos de raiva. O terceiro Hokage, suando profusamente, largou rapidamente o pergaminho e levantou a mão para explicar. Tsunade, por favor, acredite em mim. Embora eu tenha cometido muitos erros, eu de fato ordenei que os experimentos de liberação de madeira fossem interrompidos. Eu não tinha conhecimento de nenhum experimento subsequente. Então foi tudo obra do Orochimaru? Tsunade zombou friamente. Isso é mesmo possível? Orochimaru tem tanta autoridade assim? Tais experimentos exigem um financiamento enorme. Só o equipamento médico caro e os diversos medicamentos já seriam mais do que suficientes para Orochimaru lidar. Sem fundos suficientes, Orochimaru não seria capaz de conduzir experimentos. Dizer que a vila não apoiava isso faria com que Tsunade nunca acreditasse. Isto é verdade. O terceiro Hokage sorriu amargamente. Ele não sabia dos experimentos de Orochimaru, mas sabia que Danzou estava envolvido. No entanto, no final, Danzou se distanciou e fez Orochimaru assumir a culpa. O terceiro Hokage não queria que esse escândalo se espalhasse, então ele declarou publicamente que Orochimaru havia desertado da vila e se tornado um ninja desonesto. O resto foi mantido escondido. De onde veio o financiamento para os experimentos? Era óbvio, do departamento financeiro e do departamento de logística. Naquela época, Danzou tinha autoridade para alocar parte dos recursos financeiros e materiais do departamento de logística. Nisso, os dois conselheiros mais velhos também desempenharam um papel significativo. Haha. Tsunade, furiosa, respirava fundo sem parar para controlar suas emoções descontroladas. Ela temia perder o controle e dar um soco no rosto do terceiro Hokage. Rachadura. Nesse momento, a janela do escritório do Hokage se abriu, e Jiraiya, deitado no parapeito, viu Tsunade furiosa e o terceiro Hokage, culpado e arrependido, olhando para ele. Instintivamente apertou as pernas, coçou a cabeça e riu sem jeito. Parece que cheguei na hora errada? Suspiro, entre. Se Tsunade conseguisse correr de volta da mansão do Daimyo e trazer tal informação, isso significava que o assunto não poderia mais ser encoberto. O terceiro Hokage não tinha mais intenção de escondê-lo. Ele entregou o pergaminho diretamente a Jiraiya. Jiraiya entrou cautelosamente no escritório e encostou-se na janela para ler. Enquanto lia o pergaminho, ele não se esqueceu de observar Tsunade com o canto do olho. Caso Tsunade demonstrasse qualquer sinal de que estava perdendo a paciência, ele estava pronto para escapar pela janela próxima. Mesmo sem ter feito nada de errado, Jiraiya adquiriu o hábito de ser cauteloso em tais situações. Quando Tsunade estiver com raiva, nunca, jamais chegue muito perto dela, ou você será espancado. Mas o estado de alerta e cautela duraram apenas alguns segundos. Segurando o pergaminho, Jiraiya rapidamente esqueceu a possibilidade de Tsunade atingir alguém. Ele olhou em choque para o terceiro Hokage e depois para Tsunade, que estava parada ao lado com os braços cruzados e uma expressão sombria. Seu coração afundou. Será que tudo isso pode ser verdade? Ahahaha. Rindo secamente, Jiraiya desviou o olhar e olhou novamente para o pergaminho, tentando rir daquilo. Velho, não brinque comigo assim tão cedo. O Naruto tem que ir para a escola mais tarde, e eu ainda preciso levá-lo para tomar café da manhã. Você é cego ou não tem cérebro? Como uma coisa dessas pode ser uma piada? Tsunade quase perdeu o controle de suas emoções, olhando diretamente para ele. Jiraiya rapidamente jogou o pergaminho de lado e se escondeu atrás do terceiro Hokage, colocando a cabeça para fora. Tsunade, vamos conversar sobre isso, não recorra à violência. Op, por que você mesmo não pergunta ao velho? Eles fizeram um trabalho tão bom, e agora foi exposto. O pergaminho de inteligência foi até comprado pelos daímios em uma troca de recompensas. É provável que daímios de outros países também tenham comprado as mesmas informações. Isso é muito importante. O queixo de Jiraiya caiu. Velho, por favor, me diga que tudo isso é falso, que a inteligência é imprecisa. Eu também queria que fosse falso. Tsunade queria ver como o terceiro Hokage se defenderia. Diante do questionamento de seu discípulo, o terceiro Hokage abriu a boca, querendo explicar, mas não conseguiu dizer uma palavra. Ele só conseguiu encarar Tsunade e Jiraiya em silêncio. A maior parte das informações no pergaminho era verdadeira, com apenas uma pequena parte sendo falsa. Nesse ponto, a verdade ou a falsidade não importava mais. Mesmo que houvesse algumas vinganças pessoais misturadas, a direção geral estava correta. O terceiro Hokage não tinha como se defender. O terceiro Hokage escolheu o silêncio, e silêncio significava admissão. Tsunade recostou-se no sofá, decepcionada, enquanto Jiraiya sentiu que sua mente estava prestes a explodir. Se você quer fazer experimentos, faça experimentos, mas por que profanar o corpo do primeiro Hokage? E isso não é tudo. Por que atacar os órfãos de guerra e até mesmo os aldeões e ninjas da vila? Isso está indo longe demais. O conteúdo do pergaminho era chocante, as ações eram cruéis, completamente desprovidas de humanidade. Não foi só Tsunade que ficou decepcionada. Naquele momento, até Jiraiya sentiu uma profunda decepção com o terceiro Hokage. O escritório do Hokage ficou em silêncio. Os três, mestre e alunos, não falaram nada. Tsunade estava furiosa. O terceiro Hokage estava cheio de culpa e arrependimento, e Jiraiya estava dilacerado por emoções conflitantes. Hiruzen, o que pode ter acontecido tão cedo para você reunir todo mundo aqui? Logo depois, os dois conselheiros mais velhos foram os primeiros a chegar ao escritório do Hokage. No momento em que abriram a porta e entraram, notaram a atmosfera estranha no escritório do Hokage. Capítulo 104.
Tsunade era como um vulcão à beira da erupção, mal conseguindo se conter, com chamas praticamente irradiando de seu corpo, fazendo com que ninguém ousasse se aproximar dela. Jiraiya estava por perto, olhando para baixo com uma expressão sombria perdida em pensamentos. Vamos esperar até que todos estejam aqui antes de discutir qualquer coisa, disse o terceiro Hokage após hesitar, decidindo esperar até que todos chegassem antes de revelar a verdade. Ser chamado para uma reunião antes do amanhecer deixou Fugaku ansioso e cheio de expectativa. Ele estava ansioso porque, pela primeira vez, o clã Uchiha não havia sido excluído da reunião do Conselho de Anciãos da Vila. Sua expectativa vinha da esperança de que isso pudesse significar uma mudança na relação da vila com os Uchiha. O número de pessoas presentes na reunião era impressionante, fazendo com que o escritório do Hokage parecesse apertado. Então a reunião foi transferida para a sala de conferências. A ansiedade de Fugaku não durou muito. Ao chegar ao escritório do Hokage e seguir o terceiro Hokage e os outros até a sala de conferências, ele percebeu que algo significativo estava acontecendo. Poderia estar relacionado às informações fornecidas por Yan? Ele esperava que isso não causasse problemas para os Uchiha. Peço desculpas por chamar todos para o escritório do Hokage tão cedo, disse o terceiro Hokage, levantando-se e se curvando em sinal de desculpas para o grupo reunido. Hokage-sama, o que você está fazendo? Várias pessoas que não sabiam da situação ficaram surpresas com o gesto repentino do terceiro Hokage. Entre eles, Akimichi Shouza reagiu de forma mais dramática, quase quebrando a cadeira enquanto agitava suas mãos grandes e carnudas e exclamou: Terceiro Hokage, mesmo que se sinta culpado, não precisa se curvar para todos. O que está acontecendo? Conte-nos. Algo incomum estava definitivamente acontecendo, e o pedido de desculpas do terceiro Hokage deixou todos nervosos. O coração de Fugaku batia forte, com medo de ter deixado algum rastro que pudesse expô-lo. Diga o que tem a dizer, Hiruzen. Isso é indecoroso, disse Koharu, sentindo-se envergonhada. A Hokage havia convocado todos para uma reunião apenas para começar se curvando e se desculpando, o que ela achou vergonhoso. Ele deveria se desculpar. Tsunade interrompeu de repente. Tsunade, o que você está dizendo? Koharu grosamente a repreendeu. Hiruzen é seu professor, você? Chega de alguém que não sabe de nada, interrompeu Tsunade com desdém. Suspeito que você tenha tido participação nesses atos vergonhosos. Caso contrário, de onde Danzou tiraria tanto poder e influência? As palavras de Tsunade atingiram Koharu, interrompendo sua repreensão. Tudo o que ela conseguia pensar era em como Tsunade havia proposto o fortalecimento dos ninjas médicos, a qual Koharu se opusera veementemente, argumentando que o orçamento da vila era muito limitado para sustentar tal iniciativa. Eventualmente a ideia de Tsunade se provou correta, e a vila silenciosamente começou a aumentar o apoio ao treinamento de ninjas médicos. Você, Koharu estava furioso, mas não conseguiu dizer mais nada. Chega! O terceiro Hokage levantou a voz quando Koharu estava prestes a retrucar. Koharu, Tsunade está certa. Eu deveria me desculpar com todos e com o povo de Konoha. Koharu, agora com o rosto vermelho de frustração, não conseguiu conter o terceiro Hokage, que acabará de ficar do lado de Tsunade. Shikaku, distribua os documentos, instruiu o terceiro Hokage. Sim, Hokage-sama. Nara Shikaku começou a distribuir as cópias, embora o conteúdo tivesse deixado quase apavorado enquanto as preparava. Enquanto distribuía os documentos, Shikaku recuou silenciosamente, não querendo ser pego pela tempestade iminente na sala. Pum! Koharu Tatani, a primeira a ler o documento, levantou-se em choque, derrubando a cadeira com um estrondo. Mas sua reação dramática não conseguiu distrair os outros, que estavam igualmente absortos nos documentos. Fugaku, com o couro cabeludo formigando, reconheceu a informação como a mesma que ele havia secretamente vazado. Como isso pode ser? Omura continuou esfregando os olhos com medo de estar vendo coisas. Isso não pode ser real. Quem vazou uma informação tão vital? Hiruzen, qual é o significado disso? Omura exigiu. Suspeito que Orochimaru seja o responsável, disse Danzou desviando a culpa. Sabendo que não poderia assumir a culpa, apontou para Orochimaru, que conhecia bem os acontecimentos e tinha um motivo, já que era o ninja rebelde de Konoha. Então Danzou e Orochimaru conseguiram? Murmurou Shouza antes de perceber que talvez tivesse falado demais. Ele fechou a boca rapidamente, sem ousar falar mais, embora suas palavras já tivessem lançado suspeitas sobre o terceiro Hokage, Danzou e Orochimaru, pregando-os contra a parede proverbial. Tsunade soltou uma risada amarga. Então todo mundo sabia disso, menos ela? Sentado ao lado dela, Jiraiya ainda parecia atordoado, incapaz de processar completamente o que estava acontecendo. Os outros na sala estavam igualmente atordoados, incapazes de acreditar no que estavam lendo, embora os documentos confirmassem tudo. De onde veio essa informação? Koharu agarrou o documento com força, seu primeiro instinto sendo escondê-lo. Independentemente de quem vazou, informações tão cruciais devem ser mantidas em segredo. Caso contrário, a vila enfrentará consequências severas. O terceiro Hokage, sentado à cabeceira da mesa, balançou a cabeça em silêncio. Tsunade, vendo isso, confrontou Koharu diretamente. A informação veio do próprio Daimyo. Satisfeito agora, ancião? Eu. O rosto de Koharu empalideceu. Informações vazadas do Daimyo significavam que não poderiam ser contidas. Em poucos dias toda a vila saberia, e o povo de Konoha ficaria sabendo dos atos hediondos da vila. A reação dos aldeões era imaginável.
Em vez de se preocupar em atribuir culpas, você deveria considerar as consequências quando essa notícia se espalhar. Como você acha que os aldeões vão te ver? As palavras de Tsunade o atingiram profundamente, deixando a sala em um silêncio pesado. Capítulo 105. Além disso, também precisamos nos proteger de outras vilas. Se a informação vazar, outras vilas certamente acreditarão que Konoha tem uma maneira de replicar a liberação de madeira. Eles nos vigiarão de perto, usarão isso contra nós, nos difamarão, nos caluniarão e até enviarão espiões continuamente à vila para coletar informações. O terceiro Hokage, incapaz de controlar suas emoções, pegou seu cachimbo, acendeu-o e deu longas tragadas, enchendo a sala de reuniões com fumaça. Darei uma explicação aos moradores. É fácil para você dizer isso. Tsunade queria atacar o terceiro Hokage, mas decidiu se conter e não ir muito longe. Ela se sentou novamente na cadeira, rangendo os dentes, e disse: Velho, torne tudo público. As pessoas têm o direito de saber, e nós queremos saber exatamente o que aconteceu. Concordo. Jiraiya, que sempre havia evitado o assunto, decidiu apoiar Tsunade. Ele sentia que não deveria mais ficar em silêncio, caso contrário, sua consciência não estaria em paz. Ele podia matar inimigos, coletar informações e perturbar outras aldeias sem pestanejar. Mas o fato de a aldeia realizar experimentos com órfãos de guerra, e até mesmo com os próprios aldeões e ninjas de Konoha, era algo que Jiraiya não conseguia aceitar. Tsunade, o mais importante agora é lidar com. Koharu tentou suprimir o assunto. O terceiro Hokage a interrompeu. Koharu, chega. Acho que Tsunade está certa. Todos têm o direito de saber de tudo isso. Mas, Koharu não estava disposto a deixar para lá, mas Omura balançou a cabeça levemente para ela. Já era tarde demais para bolar um plano. Eles precisavam estar preparados para enfrentar a tempestade. Continuar escondendo a verdade agora não faria sentido, seria melhor confessar. Com a persuasão de Omura, Koharu sentou-se relutantemente. Tudo começou com meu professor, o terceiro Hokage largou seu cachimbo e começou a relembrar. Para manter a ordem e a paz no mundo ninja, meu professor iniciou experimentos com liberação de madeira. Embora a pesquisa inevitavelmente envolvesse as células do primeiro Hokage, meu professor não tocou nos restos mortais do primeiro Hokage, apenas retendo algumas células para a pesquisa. A pesquisa enfrentou muitos obstáculos e eventualmente a Grande Guerra Ninja eclodiu. Após a guerra, meu professor morreu em batalha, e eu me tornei o terceiro Hokage da vila, herdando o testamento do meu professor e continuando os experimentos na liberação de madeira. Após anos de experimentação, a replicação da liberação de madeira foi repleta de dificuldades. No final, interrompi todos os experimentos e pesquisas relacionados à liberação de madeira. E quanto a Danzou e Orochimaru? Tsunade não acreditava que o terceiro Hokage não soubesse. Não me diga que você não sabia. Sem o apoio da vila, Danzou e Orochimaru não teriam autoridade para mobilizar fundos e equipamentos suficientes. Diante do questionamento de Tsunade, o terceiro Hokage hesitou por um momento. Omura, sentada ao seu lado, interveio rapidamente. Foi aí que Koharu e eu fomos negligentes. Danzou solicitou muitos fundos e equipamentos para expandir o tamanho da raiz. Não sabíamos que ele estava usando esses recursos para experimentos, então aprovamos. Isso foi culpa deles, não havia como negar, porque inicialmente o terceiro Hokage realmente não sabia. Que negligência, zombou Tsunade. Ela finalmente havia descoberto aqueles dois conselheiros. Eles não tinham nenhuma participação em boas ações, mas certamente conseguiam causar problemas. Após a zombaria de Tsunade, os dois ficaram envergonhados, mas não tinham o que responder. Só conseguiam amaldiçoar Danzou e Orochimaru em seus corações. A culpa é toda sua. Se não fosse por você, as coisas não teriam acontecido assim. Que vergonha! O terceiro Hokage não se importou e continuou. Durante a terceira Grande Guerra Ninja, o comportamento de Danzou e Orochimaru tornou-se estranho. Eles usaram a guerra como desculpa para fazer experimentos com os órfãos de guerra coletados no campo de batalha. Mesmo após o fim da guerra, eles não pararam. As células do primeiro Hokage são aterrorizantes. Uma vez transplantadas para um corpo humano, elas sofrem mutações, transformando os indivíduos em árvores. Os experimentos enfrentaram muitas dificuldades, e muitas pessoas morreram. Como a guerra havia terminado, não havia cobaias suficientes. Quando comecei a prestar atenção no orfanato, Orochimaru voltou sua atenção para os aldeões e ninjas da vila. As expressões de todos os presentes tornaram-se cada vez mais sombrias. Assim como Jiraiya, embora não concordassem com experimentos tão cruéis, sentiam apenas uma aversão instintiva. Mas estender isso aos aldeões e aos ninjas da vila era algo inaceitável. De acordo com os registros do Departamento de Polícia, durante o período após o fim da Terceira Grande Guerra Ninja, muitas pessoas, incluindo ninjas, de fato desapareceram na vila, alguns dos quais eram até mesmo do clã Uchiha. Fugaku Uchiha inseriu um comentário bem a tempo. Fazer experiências com ninjas de clã? A linha divisória estava sendo cruzada repetidamente. Todos os presentes ficaram inquietos. Experimentar com aldeões e ninjas da vila já havia passado dos limites. Experimentar com ninjas de clãs era como apunhalar os clãs ninjas de Konoha pelas costas. A maioria das pessoas desaparecidas era do clã Shimura. Não se sabe se foram capturadas ou enviadas voluntariamente. Tentou o líder do clã Shimura se esquivar da culpa em um momento crítico. O clã Shimura apoiou fortemente o Danzou, não é? Pois bem, vamos ver se eles conseguem lidar com isso. Todos os olhos se voltaram para o líder do clã Shimura.
O rosto do líder do clã Shimura empalideceu. Maldito seja, Fugaku Uchiha, ninguém te pediu para falar. Quem te pediu para abrir a boca? Bobagem. O clã Shimura jamais apoiaria atos tão hediondos. O líder do clã Shimura estava desesperado para se proteger. Okage-sama, o clã Shimura nunca participou dessas ações. E é impossível que tenhamos enviado membros do nosso clã e ninjas para experimentos. Essa culpa não poderia ser assumida, ou o clã Shimura estaria acabado, completamente acabado. Tudo bem, eu acredito em você e acredito no clã Shimura. O terceiro Okage não deixou o clã Shimura levar a culpa. Independentemente de apoiarem Danzou ou não, ele não os deixaria levar a culpa. Obrigado, Okage-sama, pela sua confiança. O líder do clã Shimura ficou tão emocionado que quase chorou. Não se esqueceu de lançar um olhar furioso para Fugaku. Fugaku Uchiha, você é especial. O que aconteceu depois, todo mundo sabe. Percebi que Orochimaru tinha um coração sombrio, então recomendei Minato para se tornar o quarto Okage da vila. As ações de Orochimaru foram rapidamente descobertas pela Anbu. A ocorrência de tais eventos é culpa minha e negligência com o dever. Darei uma explicação aos aldeões. Agora, vamos discutir a eleição do quinto Okage. Este incidente certamente causaria um terremoto, e o terceiro Okage sabia muito bem que não poderia mais permanecer em seu cargo. Então, aproveitou a oportunidade para sugerir que renunciassem e deixassem que todos elegessem um candidato adequado. Espere. Tsunade levantou a mão, não dando ao terceiro Okage a chance de recuar. Ela perguntou diretamente. Podemos adiar a questão dos candidatos a Okage por enquanto. Quero saber, velho, como você vai lidar com o Danzou? Era uma batata quente, daquelas que queimavam qualquer um que a tocasse. Capítulo 106. Bem, ele foi encurralado. Com tantas pessoas presentes e uma carga tão inegável, o terceiro Okage não poderia evitar a situação mesmo que quisesse. Ele conseguiu se livrar, mas e Danzou? Danzou não conseguiu escapar. Orochimaru se tornou um ninja desonesto e não pôde ser derrotado, mas Danzou ainda estava na vila, aproveitando sua aposentadoria tranquilamente. Alguém assim merece isso? Diante dos olhares da multidão, o terceiro Okage se sentiu extremamente em conflito, mas no final não teve escolha a não ser tomar uma decisão difícil. Proponho que eliminemos a raiz e aprisionemos Danzou, trancando-o na prisão de Konoha. O status de Danzou era sensível, e as contribuições e méritos que ele fez foram significativos. Lidar com um oficial de alto escalão não era algo bom para Konoha, então a melhor coisa a fazer era prendê-lo na prisão de Konoha. Ele ficaria trancado lá por toda a vida, até morrer de velhice. Ele sabia que essa decisão deixaria muitas pessoas insatisfeitas. Há até uma chance de Danzou escapar. O terceiro Okage continuou. Dada a posição de Danzou como conselheiro do Okage com poder considerável, e a possível colocação de seu próprio povo na Anbu e em outros lugares, sugiro que Danzou seja preso e protegido pelo clã Uchiha. Você está satisfeito com este resultado? Danzou pode ter deixado pessoas para trás em vários lugares de Konoha, mas definitivamente não dentro do clã Uchiha. Os Uchiha odiavam Danzou e não desejavam nada além de sua rápida morte. Eles nem pensariam em ajudá-lo a escapar ou fazer qualquer coisa por ele, seria considerado uma boa ação se não o matassem imediatamente. Okage-sama, acredito que tal tarefa pode ser difícil para os Uchiha. Danzou foi completamente derrubado, e Fugaku ficou satisfeito, mas ele não queria que o clã Uchiha fosse responsável por protegê-lo. Danzou era muito astuto, muito traiçoeiro. Se algo desse errado, a culpa definitivamente recairia sobre os Uchiha. Esse tipo de tarefa ingrata não era algo que eles deveriam assumir. Eu confio em você, eu confio no Uchiha. Fugaku, você não vai me decepcionar, vai? Você colocou dessa forma, como posso recusar? Frustrado, Fugaku aceitou de má vontade. Então agora vamos eleger um candidato para o quinto Okage. Agindo enquanto o ferro estava quente, o terceiro Okage queria lidar com tudo de uma vez ou então, quando a tempestade chegasse, eles seriam pegos de surpresa. Quem estava qualificado para se tornar o quinto Okage? Os olhos de todos se voltaram instintivamente para Tsunade e Jiraiya. Até mesmo Koharu, que nunca havia concordado com Tsunade, esperava que Tsunade ou Jiraiya se apresentassem e assumissem essa responsabilidade. Não olhe para mim. Não posso me tornar Okage. Jiraiya balançou a cabeça como um tambor. Ele estava feliz em aceitar missões, mas se tornar Okage? Ele preferia deixar isso para lá. Jiraiya tinha a habilidade de se tornar Okage, mas não queria ficar preso ao cargo de Okage por causa da posição. Ele ainda tinha que cuidar de Naruto, e havia muitas outras coisas que precisava fazer, como procurar um novo salvador. Com Jiraiya se retirando voluntariamente, isso essencialmente anunciou que Tsunade era candidata a Okage. Mas Tsunade hesitou. Para ser sincera, ela não queria ficar na vila, muito menos se tornar Okage. Os eventos passados a deixaram com profundas cicatrizes psicológicas. Para ela, nada de bom veio de se envolver com a posição de Okage. Para ser justo, Tsunade não queria se tornar Okage, mas a escolha não era dela. Então está decidido. Tsunade será minha escolhida. Seja em termos de identidade, força ou reputação, acredito que os aldeões a aceitarão. Antes que Tsunade pudesse responder, o terceiro Okage tomou uma decisão decisiva. O plano de Yan deu certo. Fugaku parecia calmo na superfície, mas na realidade, ele estava secretamente emocionado. O que os Uchiha estavam esperando se não esse resultado? Mesmo que as políticas direcionadas aos Uchiha não mudassem, pelo menos a situação não seria tão extrema quanto antes.
Tsunade não era tão insensível quanto o terceiro Hokage e Danzou, e ela não aprenderia com eles a continuar pressionando os Uchiha. O olhar de Ieyashi percorreu Fugaku, que permaneceu calmo enquanto olhava para a mesa, mas a suspeita cresceu no coração de Ieyashi. Parecia que eu não tinha escolha ou direito de recusar. Jiraiya não estava disposto. O terceiro Hokage havia tomado a decisão, e todos os outros concordaram. Tsunade se tornar a quinta Hokage significava que quase ninguém em Konoha se oporia. Até mesmo Danzou, que sempre sonhou em se tornar Hokage. Claro, Danzou poderia ser ignorado, pois não importava mais se ele tinha uma opinião ou não. Pois o que o aguardava era uma prisão por tempo indeterminado na prisão de Konoha, guardada exclusivamente pelo clã Uchiha. Sendo guardado por um clã que ele outrora havia alvejado, era possível imaginar o quão difíceis seriam os dias de Danzou na prisão de Konoha. Ainda bem que Yan ainda estava a caminho de Konoha. Caso contrário, se soubesse disso, certamente morreria de rir e assumiria ansiosamente a tarefa de ir até a prisão para hospedar, pessoalmente, Danzou. A candidata a Hokage foi selecionada, Tsunade, e toda a culpa foi colocada em Danzou e Orochimaru. O terceiro Hokage, Koharu e Omura estavam no mínimo seguros, no máximo culpados de negligência. Quando Fugaku deixou o prédio do Hokage com a intenção de retornar ao seu clã, ele foi parado por Ieyashi. Parece que os Uchiha ganharam muito. Não entendo o que o chefe do clã Hyuga está insinuando. Fugaku balançou a cabeça levemente. Independentemente do papel do Uchiha nisso, era algo que ele não podia admitir. Nunca. Caso contrário, se a notícia vazasse, os Uchiha estariam em sérios apuros. Talvez. Ieyashi não esperava descobrir os segredos de Fugaku com apenas uma frase. Após trocarem algumas palavras educadas, encerraram a conversa confusa e seguiram caminhos separados, retornando aos seus respectivos clãs. A aldeia se moveu rapidamente. Quase imediatamente após o término da reunião, várias medidas foram tomadas. Como não conseguiram manter o segredo, decidiram torná-lo público. Assim que a notícia se espalhasse, eles anunciariam tudo. Aqueles que precisassem confessar, confessariam. Aqueles que precisassem se retirariam. E Tenzo e não. Yamato seria trazido à tona. Danzou estava completamente alheio ao que acontecia lá fora. O terceiro Hokage havia emitido um aviso, e a Anbu havia tomado providências específicas. Os informantes de Danzou dentro da Anbu não conseguiam sequer encontrar uma oportunidade de lhe passar qualquer informação. Sem falar que a notícia ainda não havia se espalhado, pouquíssimas pessoas sabiam. O terceiro Hokage, acompanhado por Tsunade e Jiraiya, veio pessoalmente visitá-lo. Quanto à punição de Danzou, Tsunade e Jiraiya não se opuseram, mas não queriam ver o terceiro Hokage partir sozinho, então optaram por segui-lo. Não que estivessem preocupados com a possibilidade de Danzou ser uma ameaça ao terceiro Hokage. Eles estavam mais preocupados com uma repetição da fuga de Orochimaru. Ambos sabiam muito bem como Orochimaru conseguiu escapar. O terceiro Hokage liderou a Anbu, mas eles não conseguiram parar nem mesmo Orochimaru. Era quase ridículo. Mesmo Orochimaru sendo poderoso, com excelentes habilidades de fuga e muitas contingências em vigor, com o terceiro Hokage liderando e toda a Anbu envolvida, isso deveria ter sido suficiente para dar trabalho a Orochimaru. No entanto, no final, Orochimaru escapou sem deixar rastros, sem dar pistas a Anbu. As reviravoltas da situação não eram claras para a maioria, mas Tsunade e Jiraiya sabiam muito bem. O terceiro Hokage havia deliberadamente deixado Orochimaru escapar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 107. Uma coisa era ignorar deliberadamente as ações de Orochimaru, mas agora Danzou não podia mais fazer o mesmo. Se Danzou escapasse, eles não conseguiriam explicar aos aldeões e ao Daimyo. A única maneira de acalmar a ira dos aldeões e do Daimyo era capturar Danzou e mandá-lo para a prisão. Hiruzen, o que você quer dizer com isso? O terceiro Hokage chegou pessoalmente, acompanhado por Tsunade e Jiraiya. Além deles, um grande número de esquadrões ninjas cercaram a residência de Danzou como um barril de ferro, bloqueando completamente qualquer saída para Danzou. Danzou, o que você fez não pode mais ser escondido. Você será enviado para a prisão de Konoha e ficará sob supervisão. O terceiro Hokage não quer deixar Danzou ir. Ele faz, mas não consegue. Caso contrário, causaria um grande caos. Comparado à estabilidade de Konoha, o terceiro Hokage preferiria mandar Danzou pessoalmente para a prisão. Estar preso é melhor do que ser morto imediatamente. O que? Se não fosse pelo fato de ser o próprio terceiro Hokage falando, Danzou pensaria que ele estava brincando. Onk. Danzou não acreditou e disse friamente. Hiruzen, não me venha com essa. Você sabe muito bem o que eu fiz. Se quiser me vender para estabilizar a vila e o Daimyo, é só dizer. Não precisa dessas desculpas. Danzou, tudo o que você fez foi exposto. Tsunade já havia previsto essa situação. Danzou não tinha medo algum do terceiro Hokage. Faz sentido. Eles são verdadeiros companheiros. Mesmo quando Danzou enviou pessoas para assassinar o terceiro Hokage agiu como se nada tivesse acontecido, mostrando o quão importante Danzou é para ele. O que você quer dizer? Uma coisa era o terceiro Hokage dizer isso, mas até Tsunade se levantou, o que fez parecer que algo estava errado. Suspiro. O terceiro Hokage suspirou, pegou o pergaminho que Tsunade trouxe e o jogou. Ele esperava que Danzou percebesse o que havia acontecido em vez de ser derrubado sem entender e enviado para a prisão.
Os dias que viriam seriam difíceis, e os Uchiha não seriam gentis com Danzou. Mesmo que não o atacassem ou abusassem dele, certamente não facilitariam as coisas para ele. Mesmo cercado, mesmo com a presença do terceiro Hokage, Tsunade e Jiraiya, Danzou ainda não achava que a vila faria algo contra ele. No máximo, ele pensou que o colocariam em prisão domiciliar. Quanto às acusações, ele não se importava. Afinal, ele havia cometido tantos atos obscuros que mais algumas acusações não fariam diferença. Pegando o pergaminho calmamente, Danzou começou a ler com confiança. Isso é impossível. Logo, Danzou entrou em pânico, e sua expressão mudou instantaneamente. Ele fixou seu olhar penetrante e ansioso no terceiro Hokage e gritou com raiva. Hiruzen, você me traiu? O terceiro Hokage suspirou e balançou a cabeça levemente. Ele desejou poder enterrar tudo isso. Como poderia cavar um buraco para se enterrar? Para enterrar Danzou? Orochimaru. Deve ser o Orochimaru. Danzou ficou tão furioso que rasgou o pergaminho em pedaços e rugiu. Por que Orochimaru faria isso? Ele não sabe o quanto isso pode causar dano à vila se for descoberto? Por que Orochimaru me traiu? Por que ele me empurrou para os holofotes? Danzou não conseguia entender por que Orochimaru faria tal coisa. Quando as coisas explodiram naquela época, Orochimaru assumiu a culpa. Porque ele sabia que deixar Konoha e se tornar um ninja rebelde era sua única opção, e arrastar Danzou para o fundo do poço não era mais importante. Mantê-lo por perto ainda poderia lhe trazer algumas conveniências ou benefícios inesperados. Danzou. Tsunade o repreendeu. Você sabia o quanto de dano essas ações poderiam causar à vila e mesmo assim as fez? O que você sabe? Tudo o que fiz foi pela vila. O histérico Danzou havia perdido a calma habitual. Naquele momento ele parecia um cachorro louco rugindo para Tsunade. E o motivo dele continuava o mesmo. Tudo o que eu fazia era pela vila. Danzou adorava usar essa frase para dispensar as pessoas, persuadir outras, e coincidentemente, o terceiro Hokage também. Talvez esse fosse o ponto em comum entre eles. Vocês dois realmente estão em sintonia. Não é de se admirar que tenham crescido juntos como melhores amigos. Tsunade cerrou os dentes e zombou. Até as desculpas que você usa são exatamente as mesmas. O terceiro Hokage. Tudo o que fiz foi pela aldeia, é verdade, não foi só uma desculpa. Mas ninguém acreditou nele, especialmente depois que o cão raivoso Danzou proferiu essa frase. Os rostos de Tsunade e Jiraiya estavam cheios de descrença. Danzou, renda-se. Você não pode escapar. Posso garantir que a vila não dificultará as coisas para você, e você poderá passar seus dias na prisão em paz. Os ninjas ao redor continuaram a se aproximar, deixando Danzou sem brecha ou oportunidade de escapar. A menos que Danzou pudesse se transformar em Uchiha Madara ou Senju Hashirama, ele não tinha esperança de escapar. Até mesmo um monstro como o terceiro Raikage poderia ser arrastado até a morte, quanto mais Danzou, cuja força não era nada especial. Pode-se dizer que além de suas maquinações, a força de Danzou nunca foi impressionante. Sem contar os truques, ele era apenas um pouco mais forte que um Jounin comum. Agora, diante do grande número de ninjas que o cercavam, junto com Tsunade, Jiraiya, o terceiro Hokage e outros, ele não tinha esperança de escapar. Render? Ou escolher revidar e aproveitar a oportunidade para fugir de Konoha? Essas duas escolhas lutavam na mente de Danzou. Ambos tinham prós e contras. Se ele se rendesse, poderia ser preso em segurança na prisão de Konoha, simplesmente trancado. Se tivesse algum plano B, Danzou ainda teria uma chance de escapar. Se ele decidisse lutar, era incerto se conseguiria escapar ou não. O simples ato de resistir e tentar fugir da aldeia aumentaria o nível de segurança de sua prisão em vários níveis se fosse pego, ou ele poderia até morrer em um acidente. Durante a fuga, você vai se arrepender disso. Depois de pesar os prós e os contras, Danzou decidiu se render, seu olhar cheio de veneno enquanto ele se fixava no terceiro Hokage. Se olhares matassem, o terceiro Hokage teria morrido centenas de vezes naquele momento. Em vez de lutar por uma chance de escapar, Danzou preferiu aceitar ficar preso, tramando lentamente e usando as forças que ainda tinha escondidas para escapar. Do caminho para Konoha, o grupo parou para descansar. Os Uchiha e os ninjas da vila sentaram-se em lados opostos da estrada, claramente mantendo distância uns dos outros. Até que o mal-entendido fosse resolvido e até que a vila parasse de persegui-los, era quase impossível para os Uchiha e os ninjas da vila se darem bem. Ian não esperava que tal coisa acontecesse. Mesmo que o mal-entendido fosse resolvido e não houvesse mais alvos, considerando o orgulho dos Uchiha, seria bom se eles pudessem interagir normalmente com os ninjas do clã da vila. Esperar que eles deixassem de lado o orgulho e se dessem bem com os ninjas civis era algo que só aconteceria em sonhos. O grito de um falcão ecoou acima. Ian olhou para o céu. É o falcão mensageiro da família. Capítulo 108. Kaze levou a mão à boca e soprou um assobio especial. A águia de 99 circulando no céu, desceu rapidamente pousando firmemente no ombro de Kaze. Capitão, é do clã. Kaze desamarrou o mini pergaminho criptografado preso à perna da águia ninja e o entregou a Ian. Depois pegou um pouco de comida feita especialmente para a besta invocada e deu para a águia ninja. A comoção do lado Uchiha chamou a atenção de muitas pessoas. Ian desvendou o pergaminho criptografado e o abriu. O pergaminho era pequeno e continha poucas informações, que podiam ser lidas com apenas alguns olhares. Tosse, tosse. De repente, Ian engasgou e se curvou, tossindo. Capitão, você está bem? As pessoas ao redor ficaram imediatamente tensas. O mais impaciente Jiro chegou a gritar para a pessoa sentada ao lado, Shizune.
Ei, Shizune de pelo curto, vem ajudar. Não me chamam de Ei, e também não me chamam de Shizune de pelo curto, ponto. Shizune respondeu, irritada com a maneira estranha de Jiro se dirigir a ela. Estou bem, só engasguei. Yan acenou com a mão, levantou-se ereto e não conseguiu controlar o sorriso que se espalhava pelo seu rosto. O Yan enlouqueceu? Ele parece tão feliz que engasgou com a própria saliva de tanta excitação? O que te deixou tão animado? Curiosa, Shizune se aproximou e espiou o pergaminho na mão de Yan. Cerrando o punho, Yan destruiu o pergaminho, optando por mantê-lo em segredo, embora não fosse grande coisa se fosse tornado público. Você saberá quando voltarmos para a vila. É um grande acontecimento. Tendo despertado a curiosidade de todos, Yan continuou sem contar o que havia acontecido. Observando a ansiedade e a inquietação de muitas pessoas, Yan não conseguiu conter o riso. Danzou realmente caiu, e até o terceiro Hokage se deixou levar. Esse era o desejo de Yan desde que transmigrou, e finalmente se tornou realidade. Lembrando-se do medo e da ansiedade que sentiu ao transmigrar pela primeira vez, Yan não pôde deixar de rir. Tsunade havia se tornado a candidata a quinto Hokage. Contanto que lidassem bem com os linhadura dentro dos Uchiha e não continuassem com comportamentos autodestrutivos. E então gradualmente trouxessem óbito para esclarecer mal-entendidos, os Uchiha poderiam finalmente caminhar sob a luz do sol. Embora Tsunade não tivesse como alvo o Uchiha deliberadamente, a suspeita causada pela noite da Nove Caudas ainda persistia. Somente trazendo o óbito à tona e revelando a verdade o Uchiha poderia ser exonerado. Só então o plano inicial de Yan seria considerado completo. E o próximo passo? Loucura, muita loucura. Yan não queria dizer nada, e os outros não sabiam o que estava acontecendo. Eles só viam Yan às vezes engasgar de excitação, às vezes tossir e às vezes rir incontrolavelmente, quase o tornando um candidato aos 4 maiores excêntricos dos Uchiha. Todos não conseguiam deixar de se perguntar se Yan havia enlouquecido. Até mesmo os membros de seu clã olharam para ele preocupados. Capitão, você está realmente bem? Se não estiver se sentindo bem, cai fora, você é quem tem um problema. Estou perfeitamente bem, muito bem. A lâmina que estava pendurada no meu pescoço desapareceu de repente, como eu poderia não me sentir bem? Embora ainda houvesse alguns pequenos problemas e efeitos colaterais comparado a eles, a lâmina sobre meu pescoço foi a mais assustadora. Danzou, espere só. Eu cuido de você pessoalmente. Para dar uma explicação aos aldeões e ao daimyo, o terceiro Hokage também fez uma concessão significativa. Embora fosse uma pena que Danzou não pudesse ser morto, aprisioná-lo sob a guarda Uchiha não era uma má alternativa. Yan decidiu que assim que retornassem à vila, pediria licença a Fugaku por tempo indeterminado. Queria cuidar de Danzou todos os dias, para cuidar bem dele. Seguindo de perto o governo daimyo da Terra do Fogo, aqueles interessados em comprar informações basicamente as obtinham da guilda de recompensas e as enviavam de volta para suas aldeias. Quando a informação lhes foi apresentada, muitas pessoas ficaram chocadas. As reações a essa informação variaram entre as diferentes aldeias. As pequenas aldeias ninja não tinham muita influência e não ousavam provocar Konoha levianamente. Então só podiam observar e ver como as 4 grandes vilas ninja reagiriam. Entre as 4 grandes vilas ninja, excluindo Konoha, Sunagakure e Kirigakure tiveram reações relativamente calmas. Como esperado, não é nada bom. Depois de ler o pergaminho, Yagura casualmente o jogou de lado. Obviamente ele não se importava muito com isso. Comparado a Konoha, Kirigakure era o mestre original das trevas. Comparado ao que Kirigakure passou, os pequenos experimentos de Konoha não foram nada. Yagura também não estava com vontade de lidar com isso. Após a Terceira Guerra Ninja, Kirigakure precisava de tempo para se recuperar e mesmo que quisesse causar problemas, a força da vila não permitiria. No máximo, ele poderia enviar alguns espiões para Konoha para coletar informações. Em Sunagakure, o quarto Kazekage Hasa teve uma reação semelhante após ler as informações. Parece que precisamos enviar alguém para comparecer à cerimônia de posse do quinto Hokage em Konoha. Após a Terceira Guerra Ninja, Sunagakure era a mais fraca entre as 5 grandes vilas ninja. Além disso, com o daimyo constantemente arrastando os pés, a vila já estava pobre, e Sunagakure quase foi forçado a seguir o caminho difícil. Hasa estava ocupado minerando todos os dias para ganhar dinheiro, sem tempo ou energia para se preocupar com os assuntos de Konoha. Assim como Yagura, mesmo que quisesse fazer algo, faltavam-lhe os meios. Sem mencionar que após a Terceira Guerra Ninja, Konoha e Sunagakure assinaram um tratado de aliança. Se ele tentasse causar problemas agora, isso só traria críticas a Sunagakure. Comparado a Yagura, Hasa tinha uma visão mais ampla. Ele não achava que o terceiro Hokage conseguiria passar por isso ileso e esperava receber em breve notícias de que o terceiro Hokage se aposentaria e deixaria o cargo novamente. Quanto à liberação de madeira, Hasa ficou com inveja, mas o mesmo velho problema permaneceu. Sunagakure estava fraco demais para fazer algo a respeito. Tentar fazer algo contra a liberação de madeira seria pura fantasia, especialmente considerando a falta de recursos e mão de obra de Sunagakure. Em contraste com a silenciosa Sunagakure e Kirigakure, as reações em Komogakure e Iwagakure foram completamente opostas. A força militar de Komogakure e Iwagakure não era inferior à de Konoha, na verdade, era até mais forte.
especialmente Komogakuri, que não havia participado da Terceira Guerra Ninja e havia desenvolvido sua força enquanto outras vilas estavam em guerra. Já havia se tornado a mais forte das 5 grandes vilas ninja na superfície. Embora Iwagakuri tenha lutado contra Konoha até um impasse durante a Terceira Guerra Ninja, suas perdas não foram tão severas quanto as de Konoha. De fato, durante a Terceira Guerra Ninja, se o terceiro Raikage não tivesse morrido no País da Terra, fazendo com que Komogakuri cobiçasse Iwagakuri e forçando o Onoki a recuar, a guerra entre Konoha e Iwagakuri poderia ter se arrastado por muito mais tempo, com o resultado ainda incerto. À primeira vista, parecia que Konoha venceu, mas será que Konoha realmente venceu? Além de proclamar sua vitória, eles não obtiveram nenhum benefício. Sonhar com reparações de guerra era apenas isso, um sonho. Após a guerra, Iwagakuri ignorou completamente Konoha, e tanto o terceiro Hokage quanto Minato sabiam que Iwagakuri jamais admitiria ter sido derrotado. Como resultado, ninguém jamais levantou a questão das reparações de guerra entre as duas aldeias. Iwagakuri sempre manteve uma vigilância atenta sobre Konoha e o País do Fogo, e Komogakuri ainda mais, praticamente ostentando seu desejo de atacar o País do Fogo. Qual você acha que é a credibilidade dessa informação? No escritório do Tsuchikage, os principais oficiais de Iwagakuri estavam reunidos, até mesmo o daimyo do País da Terra estava presente. Capítulo 109. Comparadas a outras vilas, Iwagakuri e Komogakuri são exceções. O daimyo não só está unido à vila, como também permanece permanentemente alocado nela, participando dos processos de tomada de decisões da vila. A credibilidade deve ser bastante alta. O daimyo do País da Terra disse com um sorriso zombeteiro. De acordo com as informações repassadas por aqueles que ficaram, após se encontrarem com o daimyo do País do Fogo, Tsunade Imi e Uchiha Yan deixaram a residência do daimyo e retornaram para Konoha no mesmo dia. Mais do que a credibilidade da informação, estou mais curioso sobre quem a vendeu. Konoha realmente replicou o ninja de liberação de madeira? Faz sentido. O Onoki assentiu levemente, ponderou por um momento e então disse: as informações sobre esse ninja Ambu chamado Tenzo são muito detalhadas, então é improvável que sejam falsas. Konoha teve sucesso, mas só Konoha sabe a probabilidade desse sucesso. Sugiro que a vila envie pessoas para se infiltrar em Konoha e investigar, reunindo as informações correspondentes. Eu também concordo. A maioria dos oficiais de alto escalão concordou em enviar mais espiões para coletar informações, e Onoki teve a mesma ideia. Além de coletar informações, acredito que devemos criticar Konoha abertamente. Precisamos pressioná-los o suficiente. A realização de experimentos humanos é um acordo superficial entre as 5 grandes vilas Shinobi. A realização ou não de experimentos humanos em segredo depende da capacidade da vila de manter o sigilo. Como as atividades de Konoha foram expostas, eles não podem nos culpar por criticá-los. Aproveite a oportunidade para manchar a reputação de Konoha. Envie pessoas para se infiltrar em Konoha, coletar informações e, se possível, capturar esse cara chamado Tenzo. Comparado à sutileza de Iwagakuri, Komogakuri é muito mais dominadora. O quarto Raikage, com seu temperamento notoriamente explosivo, não conhece o significado de sutileza ou contenção. Já que Komogakuri quer essas informações, eles vão espionar, roubar ou assaltar para obtê-las. Precisamos da informação, e precisamos da pessoa também. Esse tipo de coisa não é novidade para Komogakuri. Komogakuri sequestrou ninjas de Konoha algumas vezes, Hyuga, Uchiha e até Uzumaki Kushina foram alvos. Komogakuri não tem falta de dinheiro nem de recursos. Eles têm muitas maneiras de subornar alguns ninjas de Konoha para atuarem como agentes internos e permitirem que seus ninjas se infiltrem em Konoha. Esse tipo de coisa é muito familiar para Komogakuri. No passado, eles entraram corajosamente em Konoha, derrotaram Kushina e depois saíram de Konoha sem problemas. Se não fosse pela armadura do enredo, Kushina provavelmente teria sido trancada em Komogakuri há muito tempo, em vez de ter sido resgatada apenas por Minato. Falando nisso, é engraçado que Komogakuri tenha conseguido invadir Konoha e sequestrar Kushina, mas o ninja que a capturou não era páreo para Minato. Quão forte era Minato naquela época? Só se pode dizer que a trama precisava progredir, então os inimigos tiveram que reduzir sua inteligência. Para uma missão tão importante, não é absurdo enviar pelo menos uma equipe de Junin de elite, liderada por um deles. No entanto, eles foram derrotados por um jovem Minato, que conseguiu conquistar o coração da Bela. Além disso, envie pessoas para ajudar a espalhar a notícia em Konoha, e a vila deve criticar Konoha publicamente, manchando sua reputação o máximo possível. Apenas ajudar a espalhar boatos e notícias pode manchar a reputação de um concorrente, uma oportunidade dessas é difícil de encontrar. Precisamos aproveitá-la. Quando Yan retornou a Konoha, ele descobriu que a segurança da vila havia sido melhorada em vários níveis, com até mesmo a entrada tendo 2 esquadrões Ambu extras de guarda. Parece que Tsunade e o terceiro Hokage fizeram muitos preparativos. Retornando com sucesso para Konoha, a equipe se desfez, e Yan levou os membros de seu clã de volta ao seu território para se encontrar com Fugaku. No escritório do líder do clã, Fugaku olhou para Yan, que estava sentado à sua frente, bebendo chá calmamente, com uma expressão complexa nos olhos. Tenho que admitir, você é corajoso. Você usará todos os meios para atingir seus objetivos, e eu, tolamente, ajudei você a enviar essa informação. Tudo o que faço é pelo clã e pela aldeia.
Yan pegou emprestado diretamente o bordão do terceiro Hokage e de Danzou. Yan afirmou que tinha a consciência tranquila. Fugaku não conseguiu encontrar nenhuma falha nisso e após um longo silêncio, pegou um pergaminho e o colocou sobre a mesa. Esta é a recompensa por vender a informação. Espero que se lembre do que disse hoje. Não me decepcione. O clã é importante, mas se algo acontecer com Konoha, também não será muito benéfico para o clã. Fugaku sutilmente lembrou Yan de que não sabia como Yan obteve essas informações, mas esperava que esse tipo de coisa não acontecesse uma terceira vez. Considerando a recente venda de informações, Fugaku tinha certeza de que o vazamento anterior das informações da raiz também era culpa de Yan. O Shirakaze tirou alguns dias de folga, definitivamente obra do Yan. Agora que o dinheiro está entrando, deve haver muitas pequenas fortunas. Yan pegou o pergaminho, guardou-o e assegurou. Meu objetivo é remover a espada que paira sobre nossas cabeças, não perturbar a ordem da vila e arrastá-la para a guerra. Embora a liberação de madeira seja atraente, as outras vilas não são tolas. Elas não atacarão Konoha só por causa dessa informação. Fugaku estava preocupado que se a situação piorasse, Konoha pudesse ser arrastada para outra guerra. Yan o tranquilizou. No mundo shinobi de hoje, todos estão ocupados se recuperando. Afinal, faz apenas 5 anos desde o fim da Terceira Guerra Shinobi. Entre as 5 grandes vilas shinobi, apenas Iwagakure e Komogakure ainda poderiam iniciar uma guerra. Enquanto Onoki e Ie tiverem algum juízo, eles não iniciariam uma guerra imprudentemente por causa dessa informação. Espero que sim. Fugaku franziu a testa e lembrou Yan. Algumas pessoas no clã estão ficando inquietas. Preparem-se com antecedência. Espero que a reunião do clã deste mês corra bem. Não pode ser adiado. Não foi fácil derrubar Danzou, e se nada de inesperado acontecer, o terceiro Hokage também renunciará. Se os Linhadura começarem a causar problemas neste momento, a situação já precária poderá ficar ainda mais perigosa e complicada. Sem problemas. Dando um tapinha no peito, Yan se levantou e saiu. Mesmo sem um lembrete de Fugaku, ele teria começado a se preparar. Os Linhadura não podem mais ser tolerados. Esta facção deve ser dissolvida. Reorganizar a força policial é o primeiro passo. Em seguida vem o evento principal. Se tudo correr bem, quando Tsunade se tornar a quinta Hokage, enquanto os Uchiha não continuarem a cortejar a morte, mesmo que os mal-entendidos não sejam resolvidos, as relações não continuarão a congelar. A temperatura subirá gradualmente. Voltei. Quando ele chegou à porta, uma forte ovação ecoou, e uma pequena figura esbarrou nos braços de Yan, soltando um grito ao cair no chão. Yan, que estava pensando em algo, estava um pouco distraído. Ele não esperava que alguém estivesse correndo pelo pátio do líder do clã e acabou esbarrando em Sasuke. Ai, isso doeu. Sentado no chão, Sasuke, cujas roupas agora estavam cobertas de poeira, estremeceu e esfregou o bumbum. Seu rostinho bonito se contraiu enquanto ele olhava para a pessoa que o havia derrubado. Senhor! Quando Sasuke viu o rosto de Yan, ele ignorou a dor em sua bunda e rapidamente se levantou, curvando-se respeitosamente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.